Sejam bem-vindos a mais um Audit Talks. Eu me chamo João Jorge, sou Head de Comunicação da Audit Brasil e hoje estou aqui com Ilana e Diego para falar sobre a jornada das STRs e qual é o futuro, que esse mercado traz para a gente de oportunidades. Sejam muito bem-vindos ao Imobitur e podem começar se apresentando, Primeiro as mulheres. Bom, eu sou Ilana, eu trabalho no grupo Expedia, que aqui no Brasil é a marca mais conhecida, acredito que seja Hotels.com, Somos uma empresa americana e estou à frente aqui no Brasil da parte daquilo que a gente chama de Vacation Rentals, que é o que vocês chamam de Short Terms. Olá, tudo bem? Sou o Diego Soares, sou responsável pela área de novos negócios na parte de hotelaria, multipropriedade e STRs. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais dedicado a STR da rede Slaviero Hotéis e estou aqui à disposição para poder colaborar um pouquinho, compartilhar um pouco de informação aí com todos. Bem, então vamos lá, Quando foi que o Brasil começou a adotar essa visão? Vamos trazer isso alguns anos aí para trás, mas eu acho que o primeiro momento que a gente olha e como tudo novo vem um pouco como assombração, principalmente para a gente de hotelaria ali, que é a nossa origem, quando chegou o Airbnb foi o primeiro movimento que a gente viu direcionado a isso, que não estava ainda nessa linha do STR, não tinha essa difusão, toda essa expansão que se falava, mas foi o primeiro momento de assombração. Na sequência, quando a gente viu a cadeia hoteleira participando um pouco mais disso, que em 2017, 2018 a gente começa a enxergar um movimento onde a hotelaria entende que pode colaborar com isso, primeiro visto como um vilão, acho que esse é o primeiro ponto. A gente olha e fala, vê sempre como uma concorrência desse negócio. O primeiro momento esse negócio vai me ocupar, a gente pode trazer aqui o modelo do condo hotel, foi um pouco dessa assombração que teve lá atrás, e no final do dia isso veio para somar, inclusive aumentar as oportunidades que existiam na cadeia hoteleira. O STR a gente enxerga nesse mesmo formato, não que isso vai virar um só no futuro, mas ele vem para poder colaborar e trazer opções para a hotelaria, atender um público que naquele momento não tinha uma direção muito clara para poder evoluir. Então a hotelaria compartilhou o know-how, eu acredito inclusive, aproveitando aqui, que a participação da hotelaria no meio desse compartilhamento de know-how fez com que desse mais velocidade a esse negócio. Então o STR ganhou um pouco mais de velocidade, vamos falar até que ele se recuperou um pouco do atraso que teve meio à pandemia, porque ele navegou boa parte do tempo dele em meio à pandemia. E a entrada da hotelaria no meio disso trouxe um pouco mais de celeridade para o STR em específico. Então, lá atrás isso começou com uma assombração, mas hoje a gente já tem um olhar um pouquinho diferente, tem um pouquinho mais de carinho pelo STR em específico. Eu acho que o que a gente viu foi um movimento não de substituição, da ocupação, mas sim um movimento onde a gente pôde trazer a melhor solução para o hóspede no momento em que ele faz as reservas que ele precisa. Esse foi o movimento que eu particularmente enxerguei dentro do segmento. A gente está falando aqui de coisas bastante distintas e quando a gente vai observar ali por que se escolhe por um determinado lugar para ficar, que seja diferente de um hotel, existe um motivo intrínseco a essa escolha. Então, eu acho que veio muito nessa direção de como atender o público final, de uma maneira mais atrativa e mais inteira, digamos assim. Mais uma opção, Exato, mais uma opção. Dessa maneira que a gente enxerga hoje, Por isso saiu dessa parte de vilão para ser aquilo que gera valor para a estadia, Na evolução do consumidor ou do consumo propriamente dito, a gente tem uma variável enorme de capilaridade do comportamento. Com certeza.
Então a oportunidade ela surge, então vocês deduzem que a construção é em cima disso, né? Com certeza. A gente tem vários perfis, não só aquele perfil de férias, a gente tem Claro. inúmeros, né? Exatamente. Lazer, corporativo, family, tem vários. O corporativo eu acho que é o Gostos que tem pessoais, às vezes, Exato. porque muito é um- disso, né? muito disso, porque envolve tudo, né? Até decoração do quarto, estrutura, que de novo é bem diferente da hotelaria, né? Ele vem para complementar, ele não vem para substituir. E eu acho que isso, inclusive, a cadeia hoteleira passou a entender dessa forma. Esse é um produto que vem para complementar. Tanto é que está todo mundo correndo atrás para poder atender esse negócio, né? Por uma série de Sim. motivos, né? O mercado de novos negócios também exige que a gente tenha uma dinâmica e uma criatividade para absorver novos produtos, que hoje com Perse e com tudo tem sido um bloqueio. Sim. Mas o STR vem de fato para ser uma opção. Acho que ele nasce também com uma visão muito de capitais, né? A gente pensava, quando começou a surgir o STR, era precisa ficar perto do metrô, locomoção, Sim. grandes Grandes capitais, centros, não cabe em qualquer lugar, precisa ser um lugar que eu tenha produtos complementares, né? Um café da manhã, uma padaria, uma lavanderia, porque ele não tinha essa estrutura. E eu acho que isso também, como disse lá no começo, como é um produto em evolução e está amadurecendo, isso também já se demonstrou como uma oportunidade. Então hoje, dentro da Slaveira, a gente vê algumas praças secundárias explorando muito esse produto. Então a gente entende que nos próximos anos a gente deve ter um posicionamento desse produto STR em diversas praças que há 4, 5 anos atrás a gente sequer imaginava que ele participaria. Boa, boa. Então, quando a gente chega hoje, nesse momento, o que é uma STR? Para aqueles investidores ali que estão abrindo um pouco mais a cabeça sobre o mercado e tentando compreender essas inovações, que, né, o nosso mercado é um mercado que acelerado, né? Como eles podem compreender o que é uma STR? Quando a gente fala do STR, né, a gente, de maneira simplista, vamos assim dizer, vamos pensar primeiro. A hotelaria é mais delicado colocar cada um numa balança. Então a gente fecha uma cortina de um lado aqui e vai para o outro, lembrando que está dentro de um regime imobiliário. Então isso por si só já muda muito do negócio. Então quando a gente leva isso para o investidor, na cabeça dele fica muito mais fácil entender. Que é basicamente você faz uma aquisição de um imóvel e você deixa sob a gestão de uma empresa que tem know-how para poder fazer a gestão de hospedagem, a gestão de cuidados, a gestão de governança deste apartamento e passa a ser rentabilizado pelo seu apartamento direcionado. Então, um regime imobiliário de uma forma muito simples, onde você faz a aquisição com a incorporadora. Acho que é importante a gente falar aqui, e aí costurando isso com a situação do mercado secundário, a gente vê um mercado secundário com um comportamento diferente do que a gente vê nessas praças, nas praças de capitais. Qual que é o grande desafio da nossa ocupação nas principais praças? É angariar esses projetos um a um. Então o investidor faz a aquisição, a gente dá o suporte para o investidor, desde a arquitetura, a montagem do quarto, até chegar o momento de disponibilizar os canais e fazer a oferta nas prateleiras devidas. Nas praças secundárias, onde a gente tem atuado em alguns momentos neste ano, a gente nota um comportamento diferente do incorporador, aonde ele fala, eu vou entregar o prédio totalmente montado. Isso para a gente e para o negócio vai ser um facilitador, porque vai dar mais celeridade ao negócio, da padronização, porque de novo a gente tem que ter cuidado, né, para a gente não encostar na hotelaria de novo ali. Então você tem que oferecer uma gama de projetos de arquitetura ali, de decoração diferentes, mas esse negócio ele tem suas particularidades e ele vai se moldar muito ainda na nossa visão. Tem um caminho longo, os desafios estão ali de não ter muita informação, não ter um histórico muito longo, você tem uma direção, mas esse histórico ele ainda é restrito, né? E para o investidor ele parar para olhar, é como ele fazer a aquisição de um imóvel sobre uma gestão muito profissional. Então, esquecer um pouquinho o imobiliário ali, né, que durante muito tempo fez essa gestão de locação, mas era basicamente financeira, intermediava e com pouco suporte, e você tem uma gestão profissional diante do imóvel que vem agora com um know-how de hotelaria para complementar e entregar algo mais agradável aí na ponta. É um imóvel que já tem um objetivo final, né? Então, quando normalmente os investidores
compram, já existe todo um estudo da região, da implantação, né? Existia um estudo prévio para isso. Então, o objetivo está muito claro, né? E você precisa dos property managers, né? Que é essa atividade que uma rede hoteleira consegue fazer dentro de um produto desse para te trazer o resultado necessário, né? Como investidor. E vocês lá, como é que conseguem capilarizar esses dados coletados? Né? Nós somos uma OTA, né? Então, o que nós fazemos é a ponta do negócio. Nós distribuímos tanto os hotéis, e a Slaviero é uma grande rede que esteve comigo por muito tempo. Gosto muito da rede, tenho bastante contato, tive muito contato com a rede, inclusive. É um prazer estar aqui com você hoje. Nós não nos conhecíamos. Mas o que nós fazemos é a venda final, né? Eu sou uma empresa de tecnologia que vendo quartos em hotéis e agora, nesse momento, também quartos em unidades, que são essas unidades que a gente está comentando aqui hoje, STR, propriedades privadas, locais onde a gente vê multi-units, né? Hoje a nossa operação no Brasil está muito mais focada nesse segmento que nós chamamos de multi-unidades, né? Que é onde você teve, digamos, investidores que construíram a unidade ou reformaram a unidade. Então, é um mesmo endereço onde a gente tem 50 quartos, 100 quartos ou 50 apartamentos, né? Estúdios, 100 estúdios, e a gente joga isso nas plataformas, né? Temos várias marcas no mundo, como disse anteriormente no início, a Expedia aqui no Brasil, o mais forte é hotéis.com, né? Então a gente encontra essas unidades dentro das nossas plataformas e aí fazemos as vendas para os hóspedes, que são os nossos clientes finais, né? Como o mercado é muito jovem, eu vou provocar aqui uma situação que pode surgir a partir dessa provocação. Temos aqui 2 pontos, né? Temos o que vai para o consumidor final e o que cuida da governança, vamos chamar assim, e a todo o projeto, né? Esse conhecimento adquirido dentro de um mercado ainda jovem no Brasil, é colaborado os resultados? Sim, claro. Nós trabalhamos com dado, claro. A todo momento, eu venho da parte de hotelaria, por isso a questão da Slaviero, a todo momento nós compartilhamos dados internos. Eu, como uma empresa de tecnologia, tenho uma cadeia de dados fantástica. Então, a gente sempre compartilha, isso faz parte das reuniões que nós fazemos, né? Como está o mercado, qual é a perspectiva futura, quais são as nossas médias, por exemplo, em pontos base, né? E aí falando de hotelaria, que é o nosso mercado mais maduro, ADR, que é a nossa diária média, né? O quanto a gente vê em média de mínimo de noites, né? Que seria length of stay, qual é a booking window para determinada região. São todos dados que nós compartilhamos com a hotelaria e que servem, nesse momento, também para o mercado que a gente está abrindo, né? Já é a base do desenvolvedor, né? Não tenha dúvida, João, assim, deixa eu aproveitar para devolver a gentileza, que é um prazer também estar dividindo esta mesa. E a gente tem que pensar que, como STR, é essencial a gente pensar na tecnologia. Sem isso não há, não tem como, porque senão a gente dá um passo para trás e a gente se transforma em uma imobiliária, né? Então, quer dizer, acaba não trazendo a evolução do negócio. E a gente divide, sim, muitas informações, e sem essas informações sequer a gente conseguiria dar uma direção, seja do comportamento, seja da necessidade, seja do sentimento que existe em torno disso. Então, esses dados que são compartilhados, é de extremo valor para que a gente tome uma decisão e seja o mais assertivo possível. De novo, nesse mercado, não quero ser repetitivo, mas é de fato, né, um mercado em plena descoberta. A gente está evoluindo no processo, estamos adquirindo conhecimento. A gente falava muito no passado
quando começou o STR, de tecnologia, em aplicativo e tudo mais. Hoje a gente já vê um comportamento um pouquinho diferente, precisa ser mais ágil. O WhatsApp volta a ser uma ferramenta que se encaixa com mais aderência e traz muito mais proximidade e pessoalidade, e a resposta se torna mais ágil, é independente de uma série de funcionalidades que o aplicativo às vezes se torna um desafio, né? E aí todo mundo angariando o seu, você tem uma ferramenta que funciona com clareza para todo mundo, você vai no famoso simples que funciona, né? Então a tecnologia ela é essencial para esse negócio, essa comunicação nossa é essencial para a gente cobrir esse atraso que aconteceu, né? De novo, o produto nasceu em meio à pandemia, né? Um pouco antes, mas ele sofreu muito com isso. Ele perdeu muito tempo de evolução e essa relação e essa proximidade ela é essencial para a evolução desse negócio. Até em relação à capilaridade de venda também eu mencionaria isso. As OTAs têm uma grande função, né, de colocar o produto final em mais prateleiras, que é o que nós fazemos. Eu hoje, como OTA, tenho mais de 50 mil pontos de venda no mundo. Isso é uma capilaridade de venda inenarrável, né? Onde uma estrutura hoteleira, por exemplo, por maior que seja, teria que investir de maneira absurda em marketing, os custos seriam altíssimos para que a capilaridade chegasse nisso. Então, acho que a gente consegue fazer muito bem esse trabalho de distribuir, né, tanto a rede hoteleira e agora esse nicho, que é o que a gente está chamando de STR, Vacation Rentals, aluguéis por temporada. Ainda existem vários nomes. As variáveis para o menos, né? Uma das evoluções, eu acho que a gente chegar num nome só, lá na frente, a gente vai chegar num nome só. Mas é isso, eu concordo. A questão da distribuição, e não tem por que a gente querer concorrer com isso, né? Como Ana disse, por mais que eu invista 10 anos e invista muito, eu não vou conseguir chegar nisso. Então é muito mais fácil unir forças, cada um. Tem uma brincadeira interna que é cada um no seu quadrado, então eu acho que quando cada um se une ali no que faz de melhor, a gente tem um excelente resultado. Em meio ao nosso novo negócio, de novo, tem um monte de experiência que a gente pode testar e avaliar se é com ela que nós vamos seguir ou não. Então, dentro do guarda-chuva da Elite Brasil, a gente tem diversos segmentos dentro do setor, da indústria, né? Então, hoje, por exemplo, na oportunidade de futuro, a escala desse negócio, desse modelo de negócio, ela passa também pela observação de pontos como a regeneração urbana, a ocupação de alguns espaços onde esses equipamentos estão colocados. Claro. Quando você fala em implantação de projeto, de construção, existe todo um estudo de viabilidade desses projetos, né? Você não pode ter um empreendimento desse, por exemplo, numa cidade como São Paulo, sem ter tudo exatamente organizado, porque isso vai te trazer um problema enorme, né? E aí você entra nessa questão urbanística, uma série de coisas, né? Eu tenho visto muito isso. Por exemplo, recentemente, a informação que eu tive é de que unidades de até 35 metros quadrados em São Paulo já não terão mais vagas, né? Que é uma coisa que até pouco tempo eram adicional para essas unidades. Isso, não estou aqui dando 100% de certeza, foi uma informação que eu tive recente, tá? Mas existe já um plano, né, da cidade em função dessa questão de automóveis, que envolve toda a estrutura da cidade, né? Então, acho que vai muito mais além, né? E aí, como é que vocês estão enxergando essa oportunidade no mercado? É uma oportunidade que vai muito de encontro àquilo que ele falou, tá? Hoje, os projetos, eles estão bem conectados, por exemplo, a transporte público já em função disso. Então, principalmente em grandes centros, né? Próximos a metrôs, já tem lavanderias coletivas nos prédios. Os prédios estão sendo projetados em espaços onde próximo você já tem serviços, padarias, locais para alimentação em geral, supermercados. Então, vejo na minha ponta que tudo isso está sendo observado, né? Acredito que tanto pela rede hoteleira, né,
quanto pela rede de implementação de negócio mesmo, em termos urbanos, eu diria. Sem dúvida, sim. A gente tem visto essa aplicação, eu acho que até em todos os modelos de negócio, né? De novo, a gente está falando do STR em específico, mas a gente vê uma aplicação muito mais clara do que apenas levantar uma torre Exato. de STR ou uma torre de hotel. Hoje se Sim. pensa muito como complemento, né? Então, o que a gente tem visto muito no mercado em matéria de projetos são projetos complexos, onde a gente vê uma utilidade de um shopping junto com um residencial, com uma área de eventos, e algumas vezes com uma universidade. A gente começa a escutar também um pouquinho de senior living, a coisa vem amadurecendo. A gente lá atrás tentou e viu que isso não andou, patinou. Novamente o mercado começa a falar nisso, nosso país vai começar a ter um envelhecimento agora na casa de necessidade disso, né? A gente vê outros mercados completamente maduros nesse sentido, assim como o STR. A gente pega o STR, vou pegar um número de 1 ou 2 anos atrás, aí, mas a gente vê Miami uma praça que o STR tem uma ocupação maior do que a hotelaria. Sim. Nós pegamos Filadélfia, uma praça que tem ocupação mais no STR que na hotelaria. Então, de novo, vem para complementar. Não existe uma disputa porque os processos são distintos, os produtos, a busca do cliente é totalmente distinta. Então, como oportunidade, a gente enxerga que esse é um grande negócio. Isso deve trazer muitos produtos lá na frente. A revitalização dos centros, Sim, né, trouxe já, esse foi o primeiro movimento, né? Como tudo, acho que o movimento 1 é vamos construir um STR, vamos dar viabilidade a um produto aqui e acabou. Então não tinha muito estudo, não tinha muita profundidade, a gente começa a ver amadurecimento, inclusive nas questões legais. É um processo que a economia vai mexer, as decisões políticas, as decisões tributárias podem movimentar. Esse é um produto que, se mudar o regimento dele, ele muda completamente a visão, né? Então, a faceta muda, né? Muda Hoje em dia a totalmente. legislação não está ainda completamente redonda nesse sentido, Exatamente. né? Existem lacunas justamente pela questão de ser uma novidade para nós, Sim. né? De uma forma para a gente chegar na conclusão e vocês aproveitarem o evento, como a gente pode trazer para quem nos assiste o benefício de investir em um STR? Eu acho que hoje, principalmente, falando como gestor, eu acho que toda vez que a gente está falando voltado ao imobilizado, né, ao ativo ali, o físico, já é dentro de uma economia que nós vivemos no país, que a gente sabe que tem uma mudança de comportamento, a gente corre o risco de uma mudança de comportamento a cada 4 anos, então economicamente é difícil a gente se ater a um investimento que traga tal tranquilidade. Quando a gente começa a falar do investimento no ativo, no tijolo, já é um bom caminho. Quando a gente fala de ter alguém especializado por trás disso, com as ferramentas e com os parceiros corretos para desenvolver isso e para fazer com que o negócio traga seus rendimentos, isso acrescenta ainda mais segurança para o investidor. Então, eu acho que é uma maneira muito clara de trazer o investidor, é ele entender que, além do ativo, do imobilizado, que ele já tem uma segurança, o tijolo, né, o famoso tijolo, ele ainda tem empresas especializadas, né? Quando a gente olha o mercado de PropTechs, que é um mapa enorme no meio disso, e a gente está falando não só de gestão, mas de um monte de coisa lá dentro, ele é gigantesco. E, naturalmente, mercado de oportunidades. Então, a gente entende que isso vai se enxugar com o tempo e cada vez mais vai trazer segurança para o investidor. Então, a hotelaria, só fazendo um gancho, ela, durante algum tempo, ela também apresentou dificuldade de entrega de resultado no mercado, então tornou-se um mercado com desconfiança. Eu acho que o STR ele tende a não passar por isso. Talvez, no máximo, uma questão tributária, econômica, que deve movimentar, mas deve trazer essa segurança que, de novo, ao invés de você estar atuando com uma imobiliária, que, com todo respeito, fizeram um trabalho deles muito bem feito, mas com um produto muito específico, com uma gestão profissional, com uma distribuição profissional, com todo um know-how, enxergando e trabalhando em dados, não só em informações macros, como as imobiliárias faziam. Então, acho que a gente tem condição de enxergar isso como território nacional e depois colocar uma lupa, porque isso também é necessário a gente enxergar praça a praça, produto sim, a produto. precisa enxergar as regionalidades. E o que eu acredito o que vocês trazem como setor hoteleiro, né, que já é um setor bastante maduro no Brasil, agora traz toda essa profissionalização para a parte de STR.
Então, o que faz desse segmento um segmento que na partida já vem com tudo isso, né? Com todo esse arcabouço de coisas que envolve, né? Enfim, o que é um RM, por exemplo, qual é o trabalho que se faz dentro de um hotel, quais são os dados que se busca, o que é necessário fazer para cada praça. Esse é o tipo de atividade que o pessoal de hotel domina. Então, a hora que você pensa que um hoteleiro vai trazer essa profissionalização para uma propriedade que é sua, né, que é o tijolo, faz todo sentido. Ilana, Diego, agradeço enormemente em nome da DIT. Foi um conteúdo super rico, espero que vocês tenham gostado. E esse é o DIT Talks, até a próxima.